Estocolmo, Suécia, junho de 1972. Manifestações violentas assinalam a abertura da primeira Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano. Os problemas do ambiente, explicaria um membro da delegação britânica, são técnicos em apenas 10%. Os restantes 90% são de natureza política. Politizada a partir da rua, a Conferência, reunida pela certeza de que a vida está em perigo neste planeta, não consegue estabelecer a estratégia de defesa que se necessitava. Limita-se a abrir o caminho. O resultado mais importante? O mundo, quase todos nós, tomamos conhecimento da existência do problema, o que é naturalmente diferente de se ter tomado consciência da sua gravidade e posição perante ele. Mas a informação começa a atuar. Poluição, crescimento industrial, ecologia, explosão demográfica, qualidade de vida, corrida aos armamentos, palavras e expressões que começam a invadir a linguagem do cotidiano. O ano de 1972 foi realmente um ano importante em termos de meio ambiente. Diga-se desde já que a crise em todo o mundo alastrou, se agravou. Tornou-se mais instável o equilíbrio ecológico. Consumiram-se sem prudência recursos que se sabem finitos. Aumentou a poluição do ar e da água. Cresceu o lixo. O ruído também aumentou gradualmente a população. Mas houve naturalmente também lados positivos. As reuniões internacionais, os acordos, os tratados que foram assinados, as medidas que foram tomadas. Houve, sobretudo, parece-nos, um reforço da consciencialização da opinião pública mundial que poderá ser extraordinariamente importante para a mudança do tipo de sociedade que se instituiu e que nos colocou à beira do abismo. Particularizando para o caso português, poderemos dizer que a situação é em tudo semelhante, em escala menor. Crise agravada, algumas medidas tomadas, um melhor conhecimento do problema. Perante isto, e sendo este o nosso primeiro programa de 1973, parece-nos oportuno pôr a questão: qual o papel desempenhado em 1972 pela Comissão Nacional do Ambiente? Logo no início do ano, a Comissão encontra-se com os representantes dos órgãos informativos. O objetivo é anunciar as metas principais do trabalho a efetuar. Eu reforçava a ideia de que é importante arrumar a casa, mas mais do que isso, porque todos estes problemas progridem como uma função exponencial, agravam-se de uma maneira mais grave ou num ritmo muito maior do que uma simples progressão aritmética. Eu diria que é muito mais importante prevenir situações irreversíveis que podem surgir perfeitamente entre 3 ou 4 anos, não é verdade? Do que propriamente preocupar-nos com o caso presente. Até porque há quem diga que o nosso país não oferece motivos para grande preocupação atualmente. E eu digo, pois somos felizes, pois se nós estamos ainda ao nível de preocupação em que situam na cidade de Nova Iorque, isto no caso de Lisboa, e veio o atalho de foice com a implantação do complexo industrial que se instalou, ou que se vai instalar em Sines e que viria para a nossa proximidade. Se Lisboa não tem os problemas que tem Londres, ou Nova Iorque ou Tóquio, depois mais uma responsabilidade nos cai em cima, que é de evitar que lá cheguemos. Porque depois sabemos nós que os problemas são muitíssimo difíceis de remediar. Difíceis e com um dispêndio muito maior também. Portanto, difíceis em todos os sentidos, técnico e financeiro. Desses objetivos destaca-se o de propor as bases para a definição de uma política nacional relativa ao ambiente. Não fundamentalmente resolver os problemas de poluição já existentes, mas evitar que essa poluição aumente no futuro próximo, não é? De qualquer modo, parece-me que, concretamente em relação a fábricas e em relação a problemas de ruído e poluição atmosférica pelo parque automóvel, por veículos motorizados, que se pode fazer alguma coisa nesse sentido. Concretamente, por exemplo, na zona de Lisboa, em relação aos transportes rodoviários, verifica-se parece-me que um excesso de transporte privado e que esse excesso poderia talvez ser diminuído através de um fomento do transporte coletivo. Mas a questão que põe está correta. É evidente que quando fiz aquela afirmação, filo já com a intenção mais de marcar um princípio do que de traduzir uma realidade.
há muitas fontes hoje de poluição que são remediáveis sem grande custo e sem subverter toda a situação atualmente existente. Há inclusivamente muitas unidades fabris que, por estarem antiquadas, com vantagem podem ser reconvertidas ou inclusivamente fechadas, abandonadas para se instalarem outras. Há todos os problemas que referiu de ruído, pois em que não é nada difícil. Com a abolição do uso do claxon, por exemplo, há alguns anos, conseguiu-se um abaixamento sensível do nível de ruído da cidade de Lisboa. Mas há outros aspectos. Basta a aplicação sem grande esforço do aparelho legal que já existe hoje em relação às motoretas, desde que as pessoas, os rapazes e as raparigas, se convençam de que o ruído não traz prestígio na realidade. Um carro de desporto, quanto mais ruído fizer, enfim, mais sensação junto dos seus amigos, pois desde que se convençam que isso enfim, merece um sacrifício em favor dos seus semelhantes, eu estou convencido que se pode remediar muita coisa. Outro objetivo, acompanhar as atividades internacionais e assegurar a participação portuguesa em reuniões sobre ambiente. A Conferência de Estocolmo foi uma das que tiveram a presença de elementos da Comissão. No capítulo da luta contra a poluição, realiza-se trabalho de campo. Equipas de investigadores, apoiadas por um aparelho laboratorial especialmente reunido para o fim em vista, iniciam o estudo do grau de contaminação das águas do estuário do Tejo e o combate às depredações originadas nas praias. Estudo que se prolonga à Lagoa de Óbidos, onde o excesso de fertilizantes pôs em risco de sobrevivência toda a fauna e acarretou graves prejuízos à comunidade pescatária local. Quantas pessoas viverão da pesca nesta região? Bom, inscritos em matrículas há cerca de uns 200 e tal. Agora, com os filhos, os seus familiares, dá mais talvez de mil pessoas. As que dependem, portanto, dessa pesca. Dependem daqui. E diga-me, este problema agora causado teria afetado gravemente, do ponto de vista económico, essas famílias? Sim, afetou de facto um bocado na parte económica, porque era daqui que provém todo o ganha-pão deles, não é? O aspecto de melhoria do ambiente urbano apoiam-se e incentivam-se medidas destinadas a limitar, em especial nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, os efeitos da poluição do ar, e lança-se uma campanha contra o ruído, visando particularmente os veículos motorizados. Ora, agora que resumimos a ação da Comissão Nacional do Ambiente em 1972, parece-me, engenheiro, que há uma pergunta que se impõe. Crê, como Presidente da Comissão Nacional, a ter alcançado todos os objetivos a que se propôs para este ano? Bom, se dissesse que sim, pareceria otimista de natureza. Considero sempre que ficamos aquém daquilo que nos propomos fazer e, na realidade, no programa, que não era muito ambicioso, que se elaborou para o ano de 72, houve áreas que não foram, quanto a mim, devidamente cobertas por insuficiências nossas, pela dificuldade também em atuar nesses setores. Refiro-me a um que considero fundamental, que é o inventário das disponibilidades dos recursos hídricos, não só de superfície como subterrâneos, para o planeamento, para o ordenamento do território, para a implantação de novas atividades. Esse fator é fundamental e nós não o temos ainda devidamente equacionado. Mas há outro tipo de inventários que nos propusemos fazer e em relação ao qual ainda não temos bases suficientes. O inventário das fontes poluidoras, das indústrias, não digo as mais importantes, essas todos nós as conhecemos, mas aquelas fontes de poluição que se encontram difundidas por todo o país, que têm uma ação importante, ainda que menos notória, com um impacto menos concentrado, mas no seu somatório pois representam um potencial poluidor importante. Refiro-me a todas as pequenas indústrias alimentares, lagares de azeite, destilarias, etc., e que se encontram espalhadas por todo o país. Portanto, nesses dois setores eu poderia dizer que não estou satisfeito e temos, portanto, ainda muito a fazer no ano que começa agora, incluindo, portanto, no programa de 73, prioritariamente, essas áreas de trabalho. 1972 teve o mérito de nos alertar. É a sobrevivência do homem que está em causa. É a qualidade da vida. Da nossa vida. O problema diz-nos respeito, a todos,
O tempo em que só os poderes constituídos, as administrações, tinham uma palavra a dizer, vai-se esgotando. Uma política de ambiente não é possível sem se mobilizar os cidadãos. Mobilização que pode começar com uma campanha contra o ruído. Informados, esclarecidos, os cidadãos detectam por si próprios os problemas, denunciam-nos e exigem a sua solução. Uma simples queixa está ainda longe de uma efetiva participação na administração da vida, mas é o primeiro passo no longo caminho a percorrer. Minha senhora, que idade tem? 76 anos. Queixa-se de muito ruído aqui em sua casa, não é verdade? Muitíssimo. Quer contar-nos o que se passa? O que se passa é que toda a hora da noite é um barulho que não se pode suportar. Só de noite? É de noite e de dia. Tanto de dia como de noite. Mas de noite então a gente Sente mais? Sente mais. Queremos sossegar e não podemos. Mas apanha a casa toda. Estremece tudo. A escada, mesmo quando a gente sobe a escada, parece que vem tudo abaixo. E isso acontece só nos dias de semana? No domingo pode descansar, não? Não, ainda pior. Ao domingo ainda é pior. Um problema, entre outros, levantado e apresentado à Comissão Nacional do Ambiente no âmbito da campanha contra o ruído. Uma garagem, com lavagem automática de veículos, perturba a vida de quem mora nas imediações. Os vizinhos aqui todos se queixam, todos, mas nós é que somos os mais atingidos, somos nós. Não calcula que isto é um horror mesmo, eu digo mesmo, a gente não pode viver assim. Mas a vida também permite que a gente não vamos arranjar uma coisa assim com facilidade, não é? Porque os ordenados não dão para, já está aqui a pagar um dinheirão. Já disse ao senhor, estive na cama, muito doente. Olha, fui à praça. Assim que vim da praça, eu vinha perdida da minha cabeça, porque tinha passado noites que a gente não dorme, a gente não pode sossegar. A gente vai para sossegar um bocadinho. Dia a bocado, o motor a trabalhar. Agora com isto ainda pior. Isto é horrível mesmo, é horrível. E digo mesmo, já disse ao meu filho, o meu coração já não pode. A detecção do efeito leva ao conhecimento da causa. Uma legislação antiquada ou mesmo inexistente está na origem de atropelos de toda a espécie à qualidade da nossa vida. Um plano diretor ineficaz, uma desenfreada especulação imobiliária desarrumaram a cidade. As consequências desarrumam os nervos. Passa-se o seguinte, é que os comboios, como verifica, são aqui mesmo em frente realmente às nossas casas e circulam a toda a hora. Pois, durante o dia, enfim, temos que suportar realmente o barulho de cada vez que passa um comboio, apita de uma maneira estridente, mas enfim, é de dia, não se pode fazer nada, eu não sei até se realmente isso tem que ser feito. Mas de noite é uma coisa que realmente impressiona, e sobretudo nesta altura em que andam com uma campanha tão grande contra o ruído, pois era bom realmente ver se havia hipótese de dar uma solução a este ruído infernal que faz o comboio ao deslocar-se de noite, quer dizer, junto às casas, não é? Porque as nossas casas, afinal, estão pertíssimo da linha. Seja à 1 da manhã, às 2, às 3, os comboios, quando passam, ao longo de praticamente de toda a linha, eles apitam de uma maneira infernal. De uma maneira que incomoda, francamente, se não toda a gente, eu estou convencida, praticamente toda a gente se sente realmente perturbada com tanto barulho. E sobretudo as crianças, porque há imensas crianças, como reparou, esta rua aqui é praticamente uma rua de prédios novos, onde há imensos casais novos, formados há pouco, e existem imensas crianças. É impossível que este ruído, até para as crianças, não seja prejudicial. Eu gostava de saber se não há hipótese realmente de acabar com este barulho, ou pelo menos diminuí-lo. Se realmente isto tem que ser feito, este barulho que os comboios fazem de noite é necessário existir. Um cigarro. Recorremos a ele porque os nervos estão a dar de si. Criamos o círculo vicioso.
Não resolvemos, complicamos. Suponho que não há hoje nenhuma autoridade sanitária nem nenhum médico consciente que possam deixar de reprovar o uso do tabaco em virtude de ser uma das causas de alguns dos mais frequentes problemas de saúde atuais. Em Portugal, o número de óbitos em doenças que podemos atribuir ao cigarro é já inquietante? O problema é ligeiramente mais complexo, porque não há propriamente uma relação de uma causa para um efeito. Em todo caso, entre doenças para cujo agravamento e cuja aceleração contribui, entre outras causas, sem dúvida nenhuma, o tabaco, encontram-se, de facto, as mais numerosas causas de óbito no nosso país. Assim, as doenças cardiovasculares, doenças cardíacas e doenças da circulação periférica, as bronquites crónicas, enfisemas, todos os tumores das vias respiratórias, para além de, enfim, o agravamento de certo número de doenças digestivas, são, sem dúvida, as causas mais frequentes, e o seu somatório atinge uma percentagem impressionante das causas de morte no nosso país. E sem dúvida que o tabaco é, entre outras, uma das suas causas de desencadeantes e de agravamento. Como médico, o que pensa o Dr. Oliveira Dias dos termos em que a publicidade ao cigarro normalmente se baseia? Eu penso que a publicidade do tabaco que é feita porque dá resultado. Há aí que distinguir necessariamente entre, de certo modo, a escolha de uma marca e a escolha de fumar ou não fumar, digamos. Eu penso que a publicidade do tabaco, embora não seja especialista nessa matéria, nem de longe, mas é feita sempre em termos tão genéricos que, mais do que a notícia de que há uma nova marca de cigarros ou de qualquer tipo de tabaco para fumar, constitui genericamente um estímulo para que se fume, sobretudo relativamente aos jovens, porque se identifica o cigarro com posições muito agradáveis, se identifica o fumador com um pequeno ídolo, um pequeno herói, porque se reforça um facto que é deplorável, mas que é verdadeiro, que é que, na verdade, quem ensina os filhos a fumar são os pais e os educadores. De certo modo, durante muito tempo, pelo menos, o cigarro foi uma espécie de sinal de alforria para o jovem que crescia. Hoje é um pouco assim ainda, e a publicidade do tabaco não faz senão reforçar essa motivação para que se fume. Eu suponho, aliás, que se a publicidade não incrementasse a agenda do tabaco, pois as empresas não a promoveriam. Em 1972, assinala-se também que foi apresentado à Assembleia Nacional um projeto de lei que visa a proibição da publicidade do tabaco. Esse projeto vai contrariar, pois, interesses, como normalmente acontece. As reações não foram de todo contrárias. Posso dizer que, em relação às entidades mais diretamente ligadas com o assunto, pois uma delas recebeu a notícia e a iniciativa com bastante fair play e até com vontade de colaborar. Bom, as outras? Em relação a outras, a reação foi aquela que seria de esperar, uma reação menos compreensiva e até menos construtiva. Fiquei, posso dizer, bastante, não digo preocupado,
mas não deixei de registar com algum desagrado um anúncio recentemente aparecido nesta mesma janela por que vos estou a falar, que, fazendo a propaganda do tabaco como de uma marca de cigarros, como era tradicional fazer-se, depois mistura de uma forma relativamente indecorosa o ar livre, o prazer que um jovem pode sentir quando fuma à beira-mar, depois o voo das gaivotas, numa sugestão de mau gosto, para não dizer outra coisa, numa sugestão daquilo que nós queremos exatamente preservar, que é a pureza do ambiente, como condição indispensável à pureza das almas. Muitas vezes acontece exatamente o contrário. As nossas grandes frases acabaram por surtir efeito. Gerações que se preparam para nos substituir acreditaram no que lhes dissemos sobre paz, justiça, amor, etc. E querem tornar realidade o que nós não fizemos passar de teoria. Bela, mas apenas teoria. Será isso possível? Deixar-lhes-emos um mundo em que isso seja possível? Claro que todos estamos de acordo em que é preciso salvar o homem e a terra. Mas 1972 mostrou bem que continuamos divididos quanto ao modo de o conseguir.